Cada uma destas etapas terá que ocorrer no seu tempo certo e sob determinadas condições. O que aconteceria se alguém, mesmo com as melhores intenções, tentando sinceramente ajudar, apressasse alguma das etapas necessárias à formação completa da borboleta? Ela não sobreviveria, com certeza, pois é o que acontece com os espíritos que estão passando um tempo nas zonas de vibração mais baixa. Eles estão lá porque reduziram suas vibrações a níveis tão baixos que se sintonizaram, se imantaram e se tornaram compatíveis com os abismos. Porém, ao mesmo tempo, poderíamos comparar estas regiões com um casulo, necessário para que o espírito se transforme em um ser humano melhor através do reconhecimento dos seus erros, do remorso e do arrependimento pelos seus maus atos, do perdão aos que julga que lhe fizeram mal e da aceitação de Deus e das suas leis no seu coração. Da mesma forma que a lagarta se transforma em borboleta, o espírito evolui em obediência a determinadas regras e sob certas condições. E, assim, qualquer interferência neste processo poderá pôr tudo a perder. Mas não se preocupe. Para que você fique tranquilo, saiba que, de tempos em tempos, equipes dos postos de socorro espirituais percorrem estas regiões para resgatar os que já estiverem em condições de sair de lá, como nós acabamos de presenciar há pouco. Aliás, não apenas presenciar, mas participar também. Nossas energias foram utilizadas para ajudar a restabelecer um pouco do imenso desequilíbrio do qual padeciam aquelas pobres criaturas. Este foi, talvez, o principal motivo de termos nos embrenhado até os confins energéticos do plano espiritual, levar um pouco de energia mais densa, mais ligada à matéria, aos que dela estavam precisando. Os espíritos resgatados daquele lago já haviam cumprido o estágio que necessitavam, estando aptos a viver em lugares melhores. E, assim, as lagartas resgatadas foram levadas para novos casulos, onde aguardarão até se transformarem em novas borboletas, sendo então levadas para outros jardins, onde encontrarão as flores mais adequadas ao seu grau de evolução. Magnífica explicação, interveio Zenon. É digna de um mestre, ora. Nunca me passou pela cabeça lhe roubar o título. Afinal, o mestre aqui é você. Não é, mestre Zen? Embora comedidamente, pois ainda estavam em trabalho, todos riram da gozação a que Zenon estava sendo submetido. Inclusive ele mesmo achou graça. Vejam só a encrenca que o pessoal da minha cidade arranjou para mim. Vou ter que me cuidar quando falar para não virar motivo de gozação. Mas, agora falando sério, gostaria de lembrar-lhes que já passamos das 11h30 da noite. Acabamos nos estendendo um pouco hoje por causa deste caso de Abissal, que, como acontece sempre, foi bastante demorado. Como nós estamos discutindo este assunto, que é muito vasto e nós não vamos conseguir esgotá-lo aqui, gostaria de sugerir que cada um lesse um livro muito esclarecedor, que trata justamente das regiões abissais da Terra e dos que vivem lá. O título é O Abismo, psicografado pelo espírito André Luiz. O livro mostra de forma muito clara e lúcida o papel que as regiões abissais cumprem no processo evolutivo. Nele, o autor espiritual narra uma jornada de estudos que realizou naquelas regiões, citando diversos casos que lá encontrou. Também recomendo, reforçou o médium. É um livro muito bom. E ainda há outro, do mesmo autor espiritual, tratando do mesmo assunto, com o mesmo enfoque, mas em ambiente diferente, no mar. O título é Aglon e os Espíritos do Mar. São indispensáveis para a compreensão das relações que se criam entre os espíritos e os locais para onde vão, conforme suas vibrações. Tenho certeza que quem ainda não os leu terá uma significativa mudança nos seus conceitos sobre as regiões abissais, sobre os que vivem lá e sobre o papel que elas cumprem com relação à evolução do ser humano. Excelente lembrança. Leiam os dois. Bem, vamos encerrar os trabalhos. Amanhã cedo, nossa vida de trabalho material recomeça. E, assim, foi feito o encerramento do trabalho daquela noite e os médiuns rumaram para suas casas. Antes de pegar a estrada, Zenon ainda deu uma carona a Marcelo até a casa dos seus pais, pois ele passaria a semana lá, enquanto preparava o apartamento que alugava para entregá-lo. 14. Efeito colateral. No caminho para casa, Zenon pensava em Janaína e no padre. Pela manhã, iria procurá-lo para saber notícias. Iria contar-lhe o atendimento da menina,
mas decidiu que não mencionaria o caso abissal, mesmo porque não esclareceria nada a Padre Guilherme. Pelo contrário, poderia provocar confusão e até descrédito, já que poderia ser considerado fantasioso por alguém que, como o padre, não tinha conhecimento sobre o assunto. Se entre os membros do seu grupo, que eram acostumados a trabalhar com a espiritualidade, já ficaram muitas dúvidas, Zenon imaginava como ficaria o padre ao ouvir o relato daquele caso. No Lar Esperança, Padre Guilherme se manteve em oração ao lado de Janaína até quase meia-noite. Desta vez, nada de anormal acontecera. Não dormira, nem havia sentido qualquer coisa estranha. Apenas se sentia bem, como sempre acontecia quando orava. Olhou para o relógio e, percebendo que era quase madrugada, deduziu que o atendimento à menina já devia ter terminado. Zenon havia lhe comentado que os atendimentos do seu grupo chegavam próximos da meia-noite apenas em casos de extrema necessidade, mas nunca passavam desta hora, em respeito às pessoas que estavam aguardando para serem atendidas e para evitar a manipulação de energias em horário inadequado. Padre Guilherme olhou para o lado e viu Janaína dormindo tranquilamente. Também na menina não notou qualquer diferença. Será que aconteceu um atendimento? Pensou o padre. Hoje foi tudo tão tranquilo, tão sem novidades. Bem, se Zenon fez o atendimento, então ele está feito. Se não o fez, não fará mais. Acho que, por ora, esta questão está encerrada. Então, mesmo sem saber o que ocorrera, o padre agradeceu a Deus por tudo o que pudesse ter acontecido em favor de Janaína naquela noite. Com o sono já chegando, pensou em se preparar para dormir, quando sua barriga roncou alto. Ah, agora são as minhas necessidades fisiológicas que me chamam. Padre Guilherme começa a conversar com seu próprio estômago em pensamento. Está bem. Não fique com ciúmes por eu ter tratado apenas a alma esta noite. Antes de irmos dormir, vamos passar na cozinha que eu vou lhe preparar um agradinho. Tomando cuidado para não fazer barulho, pois todos na casa dormiam, o padre preparou uma caneca com chocolate quente e um sanduíche de queijo com salame. Comeu com gosto seu lanche. Ao final, passou a mão na barriga, satisfeito, e foi se preparar para deitar, pensando em conversar com Zenon na manhã seguinte. Apesar de ter ido dormir tarde naquela noite, Zenon acordou bem cedo, como de costume, e bem disposto. Depois do café, juntou-se aos seus empregados na organização da oficina, que estava uma bagunça devido ao trabalho da semana anterior, quando produziam os móveis destinados ao Lar Esperança. Como havia dado folga no dia anterior ao pessoal da oficina, estava tudo do mesmo jeito que quando saiu. Eles passariam o dia todo arrumando e organizando o ambiente para que pudessem começar a trabalhar normalmente. Zenon se envolveu de tal modo que não lembrou de procurar Padre Guilherme para saber notícias de Janaína. Mas o padre não esquecera e, no meio da manhã, ligou para ele. Meio apreensivo, sem saber o que acontecera no Lar Esperança durante o atendimento, Zenon se apressou para atender o telefone quando foi avisado que o padre estava querendo falar com ele. Bom dia, Zenon. Tudo bem com você? Tudo bem. Estou tentando arrumar a esculhambação que fizemos aqui a semana passada. E você, como está? Estou ótimo. Nós fizemos mais um atendimento a Janaína ontem. Como ela está hoje? Está bem. Quero dizer, acho que está bem. Como assim? Ela está bem ou não está? O que aconteceu? Para falar a verdade, eu não sei direito. Hoje ela acordou meio distante, meio alheia ao mundo, com o olhar parado, ao longe, como se a melhora que ela apresentou na semana passada tivesse se perdido. Ela está diferente até mesmo do que era antes do primeiro atendimento. É possível haver algum retrocesso? Eu não creio, padre. É normal que haja alterações de comportamento depois de atendimentos como os que a menina está tendo. Ontem nós mexemos com aspectos profundos e delicados do passado de Janaína. Portanto, é de se esperar que ocorram algumas mudanças. Passado? De novo? É, padre. Conforme eu já lhe disse, todos nós já passamos por inúmeras encarnações aqui na Terra e cometemos erros em muitas delas. Mas o telefone não é o melhor meio para conversarmos sobre isso. Prefiro falar com você pessoalmente sobre o assunto. Também acho melhor. Eu estou disponível hoje o dia todo. Tenho os meus compromissos, mas nenhum deles com hora certa.
Se você estiver livre, pode marcar uma hora. Acho que eu vou ficar envolvido com a oficina o dia inteiro. Nem me lembrava do tamanho da bagunça que nós havíamos feito. Temos que arrumar e organizar tudo para voltar ao nosso trabalho normal. Mas estarei livre à noite. O que acha? Para mim, está bem. Então, está combinado. Quando eu me liberar, no final da tarde, passarei no Lar Esperança para ver como Janaína está com o pretexto de verificar como ficaram os móveis. De lá, irei para a cidade e nós nos encontraremos. Aliás, você está me devendo uma partida de xadrez, lembra? Podemos aproveitar a oportunidade para um joguinho enquanto conversamos, claro. Boa ideia. Quando sair do Lar Esperança, venha para minha casa. Estarei esperando para jantar. Para jantar? Mas eu nunca comi comida de padre. Zenon fazia troça do convite, por brincadeira. Por acaso, você sabe cozinhar? Ora, retrucou zombeteiro. Algum dia, na sua vida, você já ouviu falar que tem existido um padre mal nutrido? Não. Nunca. Muito pelo contrário. Os dois riram. Então, está combinado, voltou o padre. Pode vir sem medo, está certo. Estarei aí entre 7h30 e 8h da noite. Até lá, até. Zenon voltou aos seus afazeres na oficina. Enquanto isso, Padre Guilherme passaria o resto da manhã no Lar Esperança. Apesar de estar aprendendo a confiar nas providências espirituais de Zenon, continuava preocupado com Janaína. Ela mantinha o comportamento habitual de isolamento com o mundo, mas nessa manhã estava um pouco diferente. Seu olhar, parado, se perdia ao longe. Quem estava habituado a lidar com ela quase que diariamente, como o padre, podia identificar nos seus olhos um certo ar de tristeza, de abandono, de desamparo, que não tinha como ser explicado. O que será que aconteceu ontem à noite, no atendimento, que deixou Janaína assim? Esta e outras perguntas vinham repetidas vezes à mente de Padre Guilherme, numa mistura de preocupação e curiosidade. Não conseguia encontrar explicações, mas acreditava que Zenon pudesse esclarecer suas dúvidas à noite. Porém, não se sentia reconfortado com a possibilidade de ser esclarecido logo mais. Ele via a alteração de comportamento de Janaína e quase sentia em si mesmo o que achava que a menina estava sentindo. O padre procurou algumas vezes, mas não conseguiu obter qualquer resposta. Quando Janaína não o ignorava completamente, ela apenas olhava com uma expressão vazia e não lhe respondia. Em uma única destas tentativas, a menina segurou a mão do padre por alguns minutos, mas sem dizer nada. E foi assim que ela passou toda aquela manhã, sem dizer uma única palavra. Quando Zenon se liberou dos seus afazeres na oficina já passava das 18h. Avisou que não jantaria na fazenda naquela noite e, depois de ter tomado um banho, pegou o carro e rumou ao Lar Esperança. Estava intrigado com o que Padre Guilherme havia lhe relatado. Não entendia como ela poderia ter piorado, pois lhe foi retirada uma carga negativa muito grande. O normal seria ela estar mais aliviada e mais tranquila. Sua ansiedade em vê-la fez com que dirigisse até lá com uma pressa desaconselhável. Chegando ao Lar Esperança, Zenon foi recebido pelas senhoras que cuidavam do lugar. Disse-lhes que viera verificar se, com o uso, os móveis correspondiam às necessidades e se estavam funcionando como deveriam. Como resposta, ouviu só elogios, dirigidos tanto aos móveis, quanto a ele próprio, pelo seu gesto. Levaram-no pelas peças da casa onde estavam instalados os diversos móveis para que visse como ficaram depois de arrumados. Porém, enquanto andavam, ele procurava por Janaína. Já haviam passado praticamente por toda a casa sem ter encontrado a menina, mas Zenon não queria perguntar por ela diretamente, preferindo ser discreto. As senhoras lhe ofereceram um café, que recém haviam passado, acompanhado de uns biscoitos caseiros que elas mesmas faziam. Zenon não resistiu, mas, apesar de estarem deliciosos, foi moderado, pois em seguida iria jantar com Padre Guilherme. Então, aproveitou a oportunidade na cozinha para colher informações quando se dirigiu a elas perguntando sobre as crianças de maneira geral, para depois tentar saber algo mais especificamente sobre Janaína. Como vão as crianças da casa? Estão todas bem, graças a Deus, respondeu Vilma. Com tanto zelo e com todo o amor que recebem aqui, só se poderia esperar que estivessem bem mesmo. A gente faz o que pode. Até mesmo porque, para nós,
É como se fossem nossos próprios filhos. Eles recebem de nós o amor que não tiveram oportunidade de receber das suas mães. Eu admiro muito vocês três, além de Padre Guilherme. E o menino que estava com o sábado? Era no ombro, não? Ficou bom? Ficou. Daniel tomou direitinho os remédios que lhe foram receitados e não está sentindo mais nada. Por falar nele, olhe quem está chegando. O menino entrou correndo na cozinha e se dirigiu a Marlene, chocando-se contra ele e abraçando suas pernas. Atrás dele vinha correndo outro menino, Lucas, que, como ele, sofria de síndrome de Down. Em seguida, vinha Janaína. Enquanto Lucas repetia o que Daniel havia feito, atirando-se contra Marlene, Janaína parou a ver Zenon, voltando-se para ele e olhando por alguns momentos. Com passos calmos, foi até onde ele estava sentado e abraçou sua cintura, permanecendo nesta posição. Achando que Zenon pudesse estar se sentindo incomodado, uma das senhoras chamou a atenção de Janaína lhe oferecendo um biscoito para que saísse dali. Dê-me o biscoito, intercedeu Zenon. Tome. Você gosta? Janaína respondeu afirmativamente com um movimento de cabeça e Zenon lhe entregou o biscoito, que ela calmamente passou a comer sem sair do seu lado. Era a oportunidade que Zenon queria para poder observá-la e obter informações de forma discreta. Acariciando a cabeça da menina, procurou fazer com que as senhoras falassem sobre ela. Conversei com o Padre Guilherme hoje, por telefone, e ele comentou que Janaína não lhe parecia muito bem, mas não estou notando nada. Talvez por eu não conviver com ela? Ela está bem, falou Marlene desta vez. Só está um pouco diferente, mas está bem. Diferente? Sim. Do jeito que ela está aqui conosco agora, está agindo normalmente. Pelo menos, normal para o jeito dela. Mas, desde que acordou hoje, está meio esquisita. Ela brinca um pouco e, de repente, se isola em algum lugar e fica parada, olhando nada, para longe. Dá cada suspiro fundo. Parece até que está tomada de saudades. Depois volta a brincar de novo. E depois, se isola outra vez. Ficou assim o dia inteiro. Vocês acham que pode ter sido por causa das orações de ontem à noite? As três se olharam, espantadas, sem entender como ele sabia das orações que faziam por Janaína, pois o padre havia recomendado que este assunto não deveria ser comentado com ninguém. Notando a surpresa das senhoras, Zenon tentou acalmá-las. Peço que me desculpem se lhes causei surpresa, mas Padre Guilherme comentou comigo que vocês estavam fazendo orações por Janaína nas segundas-feiras. Eu também fiz minhas orações por ela ontem. Ah, bom, respondeu Marlene, aliviada. É que ele havia pedido que nós não falássemos sobre isso com ninguém, para evitar confusão por causa do sonho que ele teve. Sabe como é, o povo distorce as coisas com facilidade. Ele me pediu o mesmo. Acho que tem razão. Sonhos com a aparição de anjos podem mexer com a imaginação das pessoas. Sabe-se lá o que poderiam inventar, é mesmo. Bem, quanto a Janaína, o que deu para perceber é que, desde a semana passada, quando começamos as orações, estão acontecendo algumas alterações no seu comportamento. Poderíamos dizer que ela está mais social. Ou seja, saiu um pouco de dentro da concha na qual parecia estar escondida do mundo. Ela interage mais conosco e com as outras crianças, conversa mais, parece mais atenta e participativa. Pelo menos, até acordar hoje. Então, ela piorou. Voltou a agir como antes. Acho que não. Não é bem isso. Ela está diferente, mas não podemos simplesmente dizer que esteja melhor ou pior. Acho que precisaríamos observá-la por mais alguns dias. Apesar de se isolar de vez em quando, Janaína parece estar com uma expressão mais tranquila, mais calma, mais sossegada, mais aliviada. Por isso, acho muito cedo para dizermos se Janaína melhorou ou piorou. Afinal, quem somos nós para entender ou questionar os desígnios de Deus? É verdade. Quem somos nós? Zenon concordava com a indagação de Marlene e foi ainda mais adiante, procurando, no seu íntimo, entender as razões, a missão, o papel e a própria existência do ser humano. Depois de alguns momentos, voltou à cozinha do Lar Esperança. Agradeceu a gentileza das senhoras e avisou-as que Padre Guilherme estava esperando na sua casa e que tinha passado ali para verificar os móveis, já que era no caminho.
Quando foi se retirando, as senhoras o acompanharam até a porta e as crianças foram atrás. Ao entrar no carro, Janaína foi a primeira a lhe acenar em despedida. Ela estava sorrindo. Zenon entendeu seu gesto como um sinal de que estavam no caminho certo e que ela estava se beneficiando com os atendimentos espirituais. No caminho até a casa do padre, Zenon reforçou sua decisão de não mencionar a faixa de abissal que surgiu no atendimento, pois seria muito complicado explicar-lhe algo tão incomum, que deixou dúvidas até mesmo entre os médiuns que participaram do trabalho. Quanto à outra faixa que foi trabalhada, não haveria problema em lhe falar, pois era relacionada com uma vida anterior, assim como acontecera no primeiro atendimento. 15. Evangelho. Depois de almoçar no Lar Esperança, Padre Guilherme voltou para sua casa com o coração apertado. Tinha algumas coisas para providenciar naquele dia, mas não se sentia com disposição, pois sua mente estava voltada à situação de Janaína. Ele não conseguia ver a alteração de comportamento que ocorrera com a menina como algo positivo. Andava meio perdido pela casa, pensando sobre o caso, quando, passando pela estante, lembrou dos livros que Zenon lhe entregara no domingo. Achou que talvez pudesse encontrar alguma resposta ali, pois, pensava ele, já que estava tratando de uma questão que envolvia uma espiritualidade que desconhecia, era lógico supor que suas dúvidas fossem esclarecidas por uma literatura que ela estivesse ligada. Então, pegou o envelope, retirou os 5 livros que estavam no seu interior e os distribuiu sobre a mesa, sem saber qual deles consultar. Após examinar os títulos dos livros, escolheu o Evangelho segundo o Espiritismo pensando que não lhe seria de todo estranho o seu conteúdo, pois estava habituado com o termo Evangelho. Afinal, ele mesmo era um evangelizador. Sabia que naquele livro haveria um enfoque diferente, seguindo a concepção espírita, mas achava que as diferenças só poderiam estar relacionadas a pequenos detalhes, pois, segundo pensava, não seria possível alterar a interpretação evangélica da Bíblia como ele sempre conheceu e a qual estava habituado há tantos anos. E, assim, colocou os demais livros no envelope, guardou-os na estante novamente e se acomodou para a leitura do escolhido. Em seguida, sua atenção estava desviada do caso de Janaína, pois sua mente curiosa, de pesquisador, logo estava inteiramente absorvida no estudo. Surpreendia-se a todo momento na leitura, pois, mesmo tratando os temas com profundidade, a mensagem que transmitia era espantosamente simples e bela. Embora discordasse do enfoque espírita na sua essência, reconhecia os méritos da doutrina pela clareza, pela lógica, pelas razões e pelas explicações que apresentava para as questões espirituais e mundanas, assim como quando estabelece as relações de causa e efeito, ligando os sentimentos, os pensamentos e os atos humanos às consequências naturais que deles decorrem, atribuindo a cada indivíduo a responsabilidade por si mesmo. E, principalmente, pela pureza da sua mensagem, a qual lhe parecia só ser possível através da inspiração divina. E assim, Padre Guilherme se entregou ao estudo com tal afinco, que as horas foram passando sem que se desse conta. Não achou as respostas que procurava quando começou a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, mas encontrou lindas mensagens de amor, de paz, de perdão, de humildade, de fraternidade, enfim, de todas as coisas que sempre pregara também, através do seu Evangelho. Se não fosse a questão da reencarnação e todos os seus desdobramentos e implicações, os quais estão implícitos dentro da doutrina espírita e a sustentam, Padre Guilherme não via dificuldades em aceitar os ensinamentos ali contidos. Entretanto, reconhecia que não haveria razão para existir uma doutrina espírita se o conceito da reencarnação não fosse considerado. O padre se debatia com suas reflexões e o tempo passava, até que, na hora combinada com Zenon para conversarem, este chegou. Estacionou o carro em frente à casa, entrou, tocou a campainha e aguardou. Padre Guilherme estava tão compenetrado no seu estudo, que se assustou quando ouviu o som da campainha. Olhou para o relógio e, surpreso, viu que não percebera o tempo passar. Pensou que devia ser Zenon quem chegava e foi atender a porta. Cumprimentaram-se e Padre Guilherme o conduziu até a sala. Zenon observou que o exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo que havia presenteado ao padre estava aberto sobre a escrivaninha, junto a outros livros e a Bíblia e alguns papéis com anotações. Ficou curioso e,
Mesmo sem saber como o padre Guilherme poderia estar encarando aquele assunto, provocou a sua discussão. Puxa, padre. O estudo está intenso, está mesmo. Tanto que eu nem vi o tempo passar. Venha, sente-se. Padre Guilherme apontava uma poltrona para que Zenon sentasse. Enquanto se acomodava em outra, continuou a conversa. Sabe, Zenon, quando estamos convictos de algo, a atitude esperada é defender o que acreditamos a qualquer custo e, se possível, ainda convencer os outros de que estamos certos e que, por isso, devemos ser seguidos. Padre Guilherme fez uma pausa de alguns instantes antes de prosseguir. Zenon o ouvia com atenção, mas sem entender onde ele queria chegar. Foi assim que eu agi. Ou melhor, foi assim que eu reagi. Desde a primeira vez que você falou em espiritismo. Por isso, preciso lhe pedir que me desculpe pelo meu comportamento. Você não precisa se desculpar por coisa alguma. Não acho que tenha feito qualquer ato que precisasse ser desculpado, mas eu acho. Várias vezes, eu preferi abrir minha boca e fechar meus ouvidos. Entretanto, quando tratamos de algum assunto que desconhecemos, o recomendável é fazer justamente o contrário, fechar a boca e abrir os ouvidos. Para aprender. Para podermos refletir. Para praticar a humildade e admitir que não somos donos da verdade. Para descobrir que a verdade, além de não ter dono, não é única e que cada um adota a sua. Por isso, insisto em lhe pedir que me desculpe por ter contestado tanto as suas palavras, e até mesmo as combatido, baseado na ignorância até, talvez, no orgulho. Estou me sentindo muito envergonhado pelo meu comportamento. Zenon estava boquiaberto, tentando entender o que acontecera com o padre para que agisse daquela forma. Momentos depois, com os pensamentos mais ordenados, Zenon respondeu. Pois eu não lhe desculpo, padre, simplesmente porque não vejo motivo algum para que você me peça desculpas. Você não me ofendeu, não me agrediu, nem fez qualquer coisa que pudesse me atingir. Nós apenas tivemos algumas divergências de opinião, mas nunca as levamos para o lado pessoal. Nossos debates e discussões sempre se deram em torno de ideias e opiniões e eu acho que sempre foram saudáveis. Se você está precisando se desculpar por alguma atitude, fique certo de que não é comigo, pois não me sinto atingido por nada. Mas afinal, padre, o que está acontecendo? Acho que você está certo. Talvez eu precise me desculpar comigo mesmo por não ter admitido que pudesse existir uma outra realidade, diferente daquela em que eu estava acomodado. Então, vejamos, o que está acontecendo? Desde a semana passada, você e seu grupo estão atendendo Janaína espiritualmente. Por desconhecer este tipo de trabalho, e por medo também, eu me opus, discordei, receei e duvidei, mas acabei permitindo sem saber ao certo o motivo. Talvez fosse por sentir que podia confiar em você. Ou porque poderia haver uma chance para Janaína. Não tenho certeza do que me levou a participar disso, mas o importante é que os resultados parecem estar sendo positivos. Mesmo que eu não entenda como as coisas estão acontecendo, não dá para negar que elas estão acontecendo. Se puder lhe servir de consolo, saiba que incompreensões e dúvidas existem também entre médiuns e trabalhadores de centros espíritas. Eu já havia lhe alertado que a compreensão dos fenômenos espirituais se dá principalmente através do estudo, muito mais do que pela prática. Assim, por este ser um assunto novo para você, suas reações iniciais de não aceitação são absolutamente normais e esperadas. Agradeço suas palavras de conforto, mas deixe-me continuar o que eu estava lhe falando. Depois do primeiro atendimento, ficou evidente a melhora de Janaína. Você me deu várias explicações sobre o atendimento, mas, por não se encaixarem dentro dos meus conceitos, eu não os aceitei, nem me convenci. Mesmo com todas as situações que estavam envolvidas naquele atendimento, como o sonho no qual eu era um franciscano, ou a ligação que havia entre mim e Janaína desde aqueles tempos, ou aquelas almas presas às suas dores, mesmo que nas suas explicações houvesse tantas evidências, eu não aceitei, nem me convenci. Pensei que tudo poderia ser explicado de outra forma e esperava uma oportunidade para lhe mostrar isso. A semana passou e ontem houve mais um atendimento. Hoje, quando acordei, percebi outras alterações no comportamento da menina. Porém, desta vez a mudança parecia ser para pior, mas vamos deixar esta discussão para depois, pois não é o mais importante agora.
E o que é o mais importante agora? Já chego lá. Então, hoje houve mais uma mudança. Mesmo presenciando e sabendo o que ocorreu após o atendimento de ontem, eu não aceitei, nem me convenci, de que tudo o que estava ocorrendo com Janaína pudesse ser consequência da ação de pessoas que se reuniam para vasculhar suas vidas anteriores para melhorar a atual mexendo lá atrás. Neste ponto você está certo. Foi graças à espiritualidade, e não às pessoas, que conseguimos o que conseguimos. Está certo. Está certo. Mas não foi bem isso que eu quis dizer. Continuando, eu liguei para você hoje de manhã porque estava preocupado com a menina. Ela não me parecia bem. Como só iria falar com você à noite, eu passaria o dia inteiro pensando nisso. Então, quando cheguei em casa no início da tarde, lembrei dos livros que você me deu no domingo e resolvi procurar neles as respostas que eu estava precisando. Fiquei até agora envolvido no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo sem perceber o tempo. Só parei com a sua chegada. Vejo o resultado. Padre Guilherme apontou para a sua escrivaninha, mostrando os vários livros que usara, a Bíblia e as suas anotações espalhados sobre a escrivaninha. Você foi fundo na sua pesquisa, observou Zenon. Ainda irei. Por enquanto, recém estou na superfície, mas já é o suficiente para conseguir enxergar melhor algumas coisas. Como, por exemplo, o porquê de eu não ter me convencido do que você me explicava, nem aceitado o que estava presenciando. Não foi devido a conflitos de opiniões, de ideias, de paradigmas ou de dogmas. Nem por causa de posições ideológicas que eu tivesse que defender a qualquer custo. Nem porque eu tivesse preguiça ou medo de me desacomodar da situação estável na qual eu já me encontrava, onde tudo já tinha o seu lugar certinho e bem definido há séculos pela tradição da Igreja Católica. Também não foi por eu pensar que fosse impossível tudo acontecer da maneira como você fala, porque isso seria o mesmo que duvidar do poder e da inteligência suprema de Deus, para os quais não há limites. Não, não foi por nada disso. Toda a minha rejeição era por apenas um motivo: preconceito. Preconceito. Como assim? Por causa de um preconceito que tenho, não só com relação ao espiritismo, mas acredito que com as demais correntes religiosas também. De acordo com o conceito antecipado que faço das demais doutrinas, mesmo não as conhecendo a fundo, nunca tive dúvidas em afirmar que a maneira certa é a que eu prego e que aqueles que não a seguem estão precisando da minha ajuda para se salvarem. É muita presunção. E muita soberba de minha parte, padre. Você não está sendo muito duro consigo mesmo? Acho que não, pois, ao mesmo tempo em que me sinto envergonhado pelo meu comportamento, também fico satisfeito por saber que posso melhorá-lo. Conforme eu avançava na leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo e o comparava com outras leituras e com a própria Bíblia, descobri uma coisa muito simples, mas de importância fundamental. Que a minha rejeição pela doutrina espírita não acontecia pelo que eu achasse que ela fosse, mas porque eu não sabia o que ela era, como é. Vou explicar melhor. Eu ainda não conheço a doutrina espírita. Somente hoje tive um primeiro pequeno contato com ela através do seu evangelho. Mesmo assim, a rejeitava de antemão por causa do meu preconceito, que fazia com que eu a rotulasse como ruim sem conhecê-la. Se eu a conhecesse, aí sim, teria condições de formular meus conceitos, que poderiam ser favoráveis ou não, pois estariam embasados em informações e fatos concretos, em vez de suposições. Ficou mais claro? Ficou. Você está dizendo que corremos um grande risco de errar se estabelecermos os nossos conceitos ou julgamentos com base no que não conhecemos. Exato. Para mim foi uma grata surpresa descobrir que, até onde eu li, não há qualquer contradição entre a minha fé e a sua no que se refere à mensagem divina. Deus é o mesmo. A pregação pela fé, pelo amor, pela fraternidade e tudo mais, é a mesma. A Bíblia é a base de ambas. Eu vi apenas duas diferenças: as interpretações dos textos bíblicos e históricos e os fundamentos onde se sustentam o catolicismo e o espiritismo. E, como quem interpreta a mensagem divina e cria as bases de sustentação de uma doutrina é o próprio ser humano, todas as contradições e conflitos que existem entre elas acontecem apenas nas questões onde houve a interferência humana. Para mim, foi uma descoberta maravilhosa. Padre Guilherme estava emocionado,
compartilhando as percepções que lhe abriram a mente e aliviaram seu coração. E Zenon estava surpreso com a inesperada atitude do padre, que precisou de uma pausa de alguns momentos antes de continuar. Desculpe a minha emoção. Esta tarde de estudos foi de grandes revelações para mim e me tocou profundamente. Estou me sentindo mais próximo de Deus agora do que antes. E, também, mais tranquilo. Diga-me, Zenon, você sabe a origem e os significados da palavra evangelho? Não me recordo ao certo agora. Evangelho vem do grego evangelion, ou boa notícia. A Igreja Católica também considera uma derivação do grego cristão, de eu, boa, mais angelos, anjo, mensageiro, mensageiro de Deus. Por causa da minha atividade sacerdotal, prefiro a segunda. De qualquer forma, se considerarmos que Evangelho é uma boa notícia, ou um bom anjo, bom mensageiro de Deus, ou ainda, misturando tudo, um bom anjo, bom mensageiro de Deus trazendo uma boa notícia, teremos um significado adequado e bem claro do termo. Hoje se entende Evangelho como o ato de levar ou difundir a palavra de Deus a outros. Como padre, esta é a minha principal função. Assim, eu sou um evangelizador. Ou, como você já disse em uma conversa que tivemos na praça no outro domingo, eu sou um instrumento de Deus. Assim como você. Assim como qualquer um que leve a palavra de Deus a outros. Ou como qualquer um que promova a harmonia e o amor entre as pessoas, mesmo que Deus nem seja mencionado, pois esta é a sua palavra, a sua mensagem, que todos vivam como irmãos. Concordo plenamente com você. Estou lhe falando tudo isso apenas para dizer que encontrei a palavra de Deus no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, não importa se a doutrina espírita prega princípios que se chocam com a minha fé, como reencarnação, karmas a serem resgatados em vidas futuras ou espíritos de pessoas que já morreram se comunicando com os vivos ou interferindo nas suas vidas. Também não importa saber se o que está certo é a sua doutrina ou a minha. Tanto faz. Porque todo aquele que seguir e praticar os ensinamentos que emanam de Deus, seja segundo a sua doutrina, ou a minha, ou qualquer outra, estará no caminho certo, estará indo na sua direção. Padre, você não para de me surpreender. Nunca pensei que um dia ouviria coisas assim de um representante de tão tradicional doutrina. Talvez você nem tivesse a intenção, mas acabou tocando em um ponto-chave quando falou em tradição, pois é nela, mais do que em qualquer outra coisa, que se baseia a Igreja e as suas convicções. Depois de um período pregando algo que num tempo foi aceito como verdade, já não haverá mais a preocupação em determinar se aquilo era um fato real, uma versão ou uma lenda, pois terá se transformado em uma tradição que estará incorporada nos ritos da doutrina e na vida das pessoas e não poderia mais ser alterado, sob pena de cair em descrédito. Por isso a Igreja criou seus dogmas, seus pontos de vista que não admitem discussão, e é tão rígida e inflexível com relação a eles. Eu desconheço uma fé ou doutrina que não os tenha. A sua doutrina espírita, por exemplo, E9 tem um espaço imenso para se estruturar e construir suas bases. Por enquanto, poderá incorporar muitas coisas novas às suas crenças sem se mutilar. Mas chegará um tempo no qual nem mesmo ela, que se autoproclama moderna e atual, poderá abrir mão das suas convicções, como a reencarnação e o resgate de erros cometidos no passado em outras vidas, mesmo que surjam provas que as contrariem. Se o fizer algum dia, estará admitindo que sempre esteve errada e que sempre pregou mentiras. Será esta a percepção que seus fiéis terão, não importando que os pregadores da doutrina achassem que estavam certos e que se baseavam em verdades. Mesmo sendo contra a adoção de tais práticas, sou obrigado a concordar com o que você está falando. Chegarão momentos nos quais toda doutrina se encontrará diante de encruzilhadas, tendo que optar por seguir uma determinação ou outra. E o que acontece, então? As opções mais adotadas tenderão a ser aquelas que confirmem os pensamentos e as crenças correntes, enquanto as que os contrariarem seriam combatidas e rejeitadas. Dificilmente seriam adotadas posições que fossem contrárias às que sempre foram defendidas pela doutrina, pois se criariam transtornos imensos. Quantos princípios teriam que ser repensados, reelaborados e adaptados a uma nova situação? O mundo exigiria explicações e perguntaria o porquê de abandonar antigas convicções e, de uma hora para outra, adotar novidades que poderiam ser questionadas a qualquer momento.
Imagine os fiéis de uma doutrina qualquer tendo que se readaptar constantemente a alterações nas suas crenças, promovidas pelos responsáveis por manter aquela fé. É fácil prever o sentimento de insegurança se espalhando entre seus membros, pois eles não saberiam mais no que acreditar. Instituição nenhuma sobreviveria se a todo momento suas crenças ficassem mudando. O Espiritismo também não deverá fugir desta regra. Talvez você esteja certo. Apesar de o Espiritismo ter surgido como uma inovação, como um marco divisor entre o novo e o que estava estabelecido, revelando novos horizontes para a humanidade, assim como fizeram todas as outras grandes religiões que surgiram no mundo todo, em todos os tempos. Cada uma delas, ao surgir, subverteu a ordem do que até então estava estabelecido e propôs uma profunda alteração na maneira como as pessoas se relacionavam com Deus. Para se firmar e ser adotada pelo povo, teve que se estruturar e construir as suas bases doutrinárias e sua história. Foi preciso um tempo razoável para que todo o processo acontecesse e a nova situação se estabilizasse. Após este período, a nova religião estava pronta para ser blindada contra qualquer invasão de ideias que pudessem ir contra os seus preceitos. Ela já teria criado seus dogmas, suas verdades inquestionáveis, seus ritos, e passaria a se utilizar de tudo que fosse favorável para confirmá-los e mantê-los, criando, assim, a sua própria tradição. Atingindo esta fase, a religião que se iniciou como um movimento que rompeu barreiras, passa a ser o novo estado de coisas estabelecido, sendo apenas uma questão de tempo até que surge uma outra para substituí-la, assim como ela mesma fizera antes com a religião que antecedera. Aí está a força da tradição, padre. Mesmo que os fiéis não consigam encontrar explicações e justificativas racionais para o que é pregado, seguem automaticamente o que ficou estabelecido pela tradição e permanecem atrelados ao que sempre foi daquela maneira, apenas porque sempre foi daquela maneira. E assim, causa e efeito se confundem e viram a mesma coisa, pois é. No final das contas, o que acaba mantendo a crença viva através dos tempos é a tradição. Fazer as mesmas coisas e repetir as mesmas histórias. Celebrar os mesmos ritos, da mesma maneira, como sempre foi feito. Reafirmar e pregar a mesma fé, vezes e vezes seguidas. Que ninguém nos ouça, mas é isso que a massa quer. A maioria não quer ter que pensar e também não quer se comprometer com nada. Nem consigo mesmo. Sentem-se melhor se estiverem acomodados numa determinada situação, sob a tutela de alguém a lhes guiar os passos. Preferem fazer parte daquilo que você costuma chamar de boiada e ter um pastor a conduzi-los. Zenon, desculpem-me o que vou lhe falar, mas, se levarmos em conta a natureza humana, a tendência é que o Espiritismo não seja diferente e siga este mesmo caminho. Eu não tenho argumentos para discordar de você, mas há algumas características na doutrina espírita que podem fazer com que o Espiritismo não caia na vala comum. A primeira delas é que a doutrina une a fé com a razão, dando ênfase ao que chama de fé raciocinada, segundo a qual não é admitida a fé cega, ou é porque é sem discussão. Tudo tem que ter uma explicação e um sentido. Uma das primeiras instruções da doutrina é a seguinte: é melhor rejeitar 9 verdades do que admitir uma mentira. Assim, não há espaço para especulações, nem para milagres, nem para coisas que só Deus poderia explicar, pois tudo teria que ser investigado, comprovado e explicado antes de ser aceito. Mas é impossível, para simples seres humanos como nós, a explicação das coisas de Deus. Nós somos limitados demais para isso. Bem, a premissa é que se algo não puder ser explicado é porque também não pode ser entendido. Se não pode ser entendido, então não passa de suposição. E, sendo apenas suposição, não pode ser aceito como verdade. Pode até ser realmente verdade, mas também pode não ser. E assim, havendo dúvidas, é melhor descartar uma provável verdade do que admitir um engano como verdade. É um princípio bastante interessante, mas muito difícil de ser aplicado. Como se poderia comprovar algo espiritual no mundo material no qual vivemos? Claro que não seria através de meios materiais, como se faz com testes, experimentos e medições para as questões que envolvem a química ou a física, por exemplo. E aí nós chegamos a outra característica da doutrina que não a deixaria cair nas armadilhas da tradição e do conformismo.
A doutrina espírita surgiu através da codificação das instruções de espíritos elevados que estabeleceram contato conosco para nos revelar suas verdades, no momento certo que a humanidade já havia desenvolvido a necessária capacidade de compreensão. Bem, você pode argumentar que todas as religiões surgiram assim, com uma dita revelação de Deus. E eu vou ter que concordar. Mas vou salientar que em todas as religiões, depois desta primeira revelação, não houve mais nenhuma, exceto no Espiritismo. Desde o seu início até hoje, nunca cessaram as comunicações entre nós e espíritos que se encontram mais adiantados no caminho evolutivo, com os quais temos muito a aprender. Eles estão sempre nos instruindo, orientando e alertando para permanecermos no caminho certo. E, assim, a doutrina espírita não se baseia apenas em uma verdade estanque e perdida no tempo, numa letra que, embora estivesse de acordo com a época na qual foi escrita, hoje seria tão antiga que já teria perdido o sentido. Em vez disso, espíritos iluminados constantemente nos passam novas instruções e novos ensinamentos, fazendo com que a doutrina se renove por si mesma. Porém, precisamos levar em conta a natureza humana, como você falou. Apesar da própria essência do espiritismo clamar pela comprovação dos fatos e chamar os acontecimentos espirituais para o campo da razão, não há como garantir que um dia também não acabe descambando para o formalismo da tradição, conforme a sua previsão. Para isso, basta que surjam alguns donos da doutrina que não aceitem qualquer fato novo que pudesse promover alguma mudança no estado de coisas vigente. Só o tempo poderá dizer, mas, pelo que conheço das pessoas e das organizações, vejo grandes possibilidades de assim acontecer. E você, como padre, como pregador, como evangelizador, que assumiu para si a incumbência de salvar todas as almas que puder, como se posiciona com relação à atitude passiva que assumem os seus fiéis? Zenon, a vida é cheia de contradições que independem da minha concordância ou da minha discordância para continuarem existindo. Concordando com elas ou não, aceitando-as ou não, elas sempre existirão e, apesar delas, eu tenho que levar adiante o meu trabalho para ajudar a quem eu conseguir, da maneira que eu puder. Desculpe-me a franqueza, ou grossura, mas, ao não falar abertamente aos seus fiéis, você não estaria concordando com estas contradições. E não estaria, também, se acomodando numa situação que iria lhe exigir menos esforço. Vou responder a sua pergunta com outra. De que adiantariam despejar o que eu considero verdades absolutas, ou o que poderia ser a mais pura mensagem divina, ou profundos conhecimentos, sobre quem não estivesse pronto para recebê-los? Ou, pior ainda, sobre quem não os quisesse receber? O mérito do evangelizador está em levar a palavra de Deus a cada um conforme a sua capacidade de compreensão e conforme a sua vontade em recebê-la. Mesmo já tendo passado 2000 anos desde que Jesus esteve entre nós, a mensagem divina que nos trouxe ainda continua sendo levada ao mundo todo. Você sabe por quê? Zenon nada falou, esperando pela resposta de Padre Guilherme à sua própria pergunta. Porque ele fala às almas e os corações das pessoas. Mesmo que as suas palavras sejam de difícil compreensão para o intelecto, a mensagem é claríssima para o ser que habita em cada um de nós. Alma, ou espírito, como você chama. Tanto faz. Jesus, o mestre dos mestres, devia saber o que estava fazendo quando passou todos os seus ensinamentos de forma indireta para que todos recebessem a sua mensagem e cada um pudesse tirar algum proveito dela. Se ele tivesse falado tudo o que falou aberta e diretamente, de forma nua e crua, estaria se dirigindo às mentes das pessoas e ninguém teria entendido nada. Suas palavras, sua vida e sua obra teriam sido em vão, pois todos o teriam considerado como apenas mais um louco, entre tantos que havia, e não haveria ninguém para segui-lo, nem para registrar seus ensinamentos. E nós não saberíamos, hoje, que um dia Deus enviou seu Filho à Terra para nos trazer sua mensagem de paz, de amor e de esperança. Assim, quando me dirijo aos fiéis, eu apenas procuro seguir o exemplo do meu Mestre, Jesus, e tento falar às almas e aos corações dos que me ouvem, sem me preocupar com seus ouvidos e seus cérebros. Você não sabe a felicidade que me dá ouvir tais palavras de você, expressas com tanta lucidez, com tanta clareza.
Eu não podia pensar que um dia poderíamos estar conversando em tão alto nível sobre assuntos delicados para a igreja, sobre os quais ela se fecha sem permitir qualquer discussão. Realmente, estou surpreso com a maneira aberta com a qual você está se apresentando agora. Bem, é que eu estou abandonando a superficialidade e me mostrando mais. Desde o início, você sempre foi aberto e direto quando conversávamos. Eu, porém, por não saber o que esperar de alguém que surge de repente questionando o que já está estabelecido e expondo ideias novas sem qualquer constrangimento ou receio, mantive-me um pouco na defensiva. Mas já tenho fortes motivos para acreditar que não preciso me esconder de você. E imagino que a sua surpresa deve estar relacionada ao fato de parecer que os religiosos se resumem ao que se consegue perceber deles, não é? Acho que sim. Os padres e os pastores são tão fechados em torno das convicções da sua fé, que não permitem nem mesmo a discussão de temas que venham a contrariá-la ou que possam colocar alguma dúvida em qualquer ponto que seja. Mesmo que alguém argumente em contrário, eles se fazem de desentendidos e continuam com o mesmo discurso. É um comportamento que se assume por força do trabalho sacerdotal. Quem tem que expressar uma fé e guiar os seus fiéis não pode mostrar fraqueza ou vacilação na sua defesa. Mas isso é apenas o que é mostrado em público. Você não acha que os representantes das diversas crenças que existem falam tudo o que sabem a todos, acha? Eu sempre achei que eles sabem mais do que mostram, mas nunca consegui a confirmação disso. Pois você acertou. A formação de um padre, por exemplo, leva muitos anos, envolvendo estudos, debates, discussões e trabalho intensos. Não se fica no seminário ajoelhado de mãos juntas, em oração, o tempo todo. Claro, há os momentos para as orações e os cultos, mas o que mais se faz é trabalhar e estudar. São esmiuçados os mais diversos assuntos, tanto relacionados com fé oficial, como outros que, mesmo não tendo aplicação prática no exercício da função, são conhecimentos necessários para enfrentar as diversas situações que poderão surgir quando o sacerdote estiver lidando com a comunidade para a qual for designado. Não é o que acontece também no seu centro espírita? Ou vocês falam tudo o que sabem a todas as pessoas que os procuram? Bem, sim e não. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a plena divulgação dos seus ensinamentos para que todos possam desenvolver suas consciências a respeito da nova visão que ela nos trouxe sobre Deus e sobre a espiritualidade. Tanto que ela é considerada o Consolador prometido na Bíblia, a terceira revelação, que até então era interpretado como a volta do Cristo à Terra. Porém, nem tudo pode ser dito a todos indistintamente. Por isso, quando nos dirigimos ao público, sempre tomamos o cuidado de falar o que for necessário para ajudar na formação das suas consciências, de uma maneira que a mensagem possa ser compreendida e útil, evitando entrar em detalhes do que pudessem mais confundir do que esclarecer. Se assim, vocês, espíritas, e nós, padres, fazemos o mesmo trabalho evangelizador, com métodos e pregações diferentes, mas com o mesmo objetivo, aproximar o ser humano de Deus. Aliás, a palavra religião vem do latim religare, que significa religar o homem a Deus, sendo esta a finalidade das religiões. Porém, elas deixaram de falar aos seus fiéis que só eles mesmos podem se religar a Deus através do próprio esforço em evoluir moralmente e que não existe religião capaz de fazer isso por alguém. Ou seja, é impossível trazer Deus até nós. Nós é que temos que evoluir para nos elevar a Deus. A não ser por esta pequena observação, concordo plenamente com o que você diz. Cada um procura sua ligação com Deus através da doutrina com a qual mais se identifica. Ou, mesmo, sem seguir doutrina alguma, pois basta que os valores pessoais, os sentimentos e as ações sejam nobres e voltados para o bem comum para que se esteja cada vez mais perto de Deus. É verdade. Deus precisa estar nos corações das pessoas, e não apenas nas suas bocas. Ou seja, precisam senti-lo, tê-lo dentro de si e agir conforme seus mandamentos, em vez de só falar nele. Muito boa a sua conclusão. É perfeita. Bem, padre, eu estou intrigado com uma coisa e gostaria que você me esclarecesse. Quando iniciamos nossa conversa, você disse que encontrou Deus ao ler o Evangelho segundo o Espiritismo, pois, apesar de apresentar fundamentos, ideias e concepções diferentes das suas,
A mensagem divina estava ali, até mesmo porque se referia à Bíblia o tempo todo. Mas as interpretações de uma mesma passagem bíblica podem ser completamente diferentes entre as visões espírita e católica. Então, o que o levou a pensar que encontrou Deus justamente num dos livros básicos de uma doutrina que tem princípios contrários aos seus? Padre Guilherme sorria enquanto respondia a Zenon. A palavra de Deus, a mensagem de Deus, nunca mudou. Ela sempre foi e sempre será a mesma, pois é única e imutável. Com o passar do tempo, só uma coisa mudou: a capacidade do ser humano de entendê-la, através de um longo processo de sensibilização às questões espirituais e de desenvolvimento da consciência. E, assim, surgiram tantas interpretações diferentes e há esta multiplicidade de religiões, seitas, correntes e movimentos religiosos, com cada um interpretando a mensagem divina à sua maneira e de acordo com a capacidade de entendimento dos seus representantes e dos seus fiéis. Também acho, principalmente neste período contraditório no qual vivemos, a nossa tecnologia nunca esteve tão desenvolvida, possibilitando uma oferta imensa de bens materiais a todos. As pessoas são chamadas e incentivadas cada vez mais para usufruírem o prazer e o conforto mundanos, quase sempre com pouca preocupação ética ou moral. As campanhas de marketing e as propagandas visam somente ao produto a ser vendido e tentam criar a necessidade do cliente em potencial por ele. Por outro lado, as pessoas estão mais abertas do que nunca à espiritualidade também. Com a facilidade da disseminação da informação, o medo é menor do que em outras épocas e todos se sentem mais à vontade para falar sobre as questões espirituais, sobre as suas percepções e sobre o que pensam. Ao mesmo tempo em que esta abertura é positiva, ela também pode se constituir numa oportunidade para alguns, mais espertos e sem valores morais, enganarem outros tentando se beneficiar. Então, há muitos ângulos pelos quais as questões podem ser analisadas. Em uma mesma situação, são muitos os julgamentos, as alternativas, as variantes, as possibilidades e as interpretações. Há uma infinidade de informações, muitas vezes conflitantes, cada uma apontando para uma direção. É muito fácil de alguém se perder num emaranhado assim. Por isso, Zenon, é importantíssimo que haja pessoas aptas e esclarecidas para o trabalho evangélico. Para trazer novamente para o caminho certo aqueles que se perderam. Para levar a palavra de Deus a todos, sem confusão e sem distorção, de modo que possam diferenciar aquilo que pertence ao mundo material daquilo que diz respeito a Deus e à espiritualidade. Exatamente, Padre. Para que possam acordar do sono no qual se encontram já há tanto tempo. Para que possam descongelar seus corações e aquecê-los com o amor que Jesus pregou. Mas, para que tudo isso aconteça, aquele que se propõe a levar o Evangelho a outros tem que, antes, se libertar dos misticismos, do fanatismo e da tentação à pregação fácil do é porque eu estou dizendo o que é. No atual estágio de desenvolvimento da humanidade, a informação é a base para tudo. Portanto, se alguém quiser dizer que algo é assim, também terá que dizer o porquê desse algo ser assim. Se não, ficará o dito pelo não dito e o pretenso evangelizador cairá em descrédito, pois não são mais aceitas as declarações indiscutíveis e as fórmulas prontas que quase todas as religiões sempre usaram. Um dos aspectos positivos e inovadores da doutrina espírita é justamente este: levar a palavra de Deus explicando-a racionalmente, revelando e expondo o que habitualmente ficaria apenas nas entrelinhas. Analisando-se do ponto de vista religioso, isso é uma revolução. Uma revolução? Apenas no sentido de algo radicalmente diferente que chega mudo que já está pronto e sedimentado há muito tempo. Como que você estava falando há pouco, talvez. Talvez. Mas, seja como for, é inegável que tal abordagem é bastante interessante. É como se fosse aberta a caixa preta. Este é um aspecto da doutrina espírita que me causou uma boa impressão e do qual eu gostei muito. Padre Guilherme ficou um pouco reticente antes de continuar. Zenon, vou lhe confessar uma coisa, pode falar sossegado, padre. Como seu confessor, manterei o que você disser em segredo de confessionário, você será meu confessor. Graças a Deus, desta vez não serei eu a ouvir os pecados dos outros. Só lhe peço que não seja severo demais com a penitência que irá me dar.
Prometo que serei brando, então, está certo. Obrigado. Bem, voltemos a falar sério. Eu me considero um sujeito curioso por natureza. Não sou de aceitar passivamente as coisas que caem no meu colo. Apesar de me ver obrigado a acatar todos os dogmas e mandamentos do meu credo por ter abraçado o sacerdócio, há coisas que eu nunca consegui aceitar. Há alguns mistérios inexplicáveis que não deixam alternativas. Você é obrigado a conviver com eles e a defendê-los se quiser.